A paz do Senhor. Hoje nós vamos tratar sobre Romanos capítulo 1. Esse é um tema muito importante, né? E esse capítulo ele fala sobre muitas coisas, na verdade, né? A carta aos Romanos ela é uma carta bem específica para falar sobre um resumo do Evangelho, no que consiste o Evangelho, né? E as implicações do Evangelho na vida prática das pessoas, certo? A carta de Paulo aos Romanos foi escrita no ano 57 depois de Cristo, né? Paulo, nesse momento, ele estava em Corinto, e como auxiliar de Paulo, né, a gente vê isso no final da carta de Paulo, havia um escriba, aquele que copiava, né, textos, redigia cartas, e esse escriba se chamava Tércio. E possivelmente Paulo teve a ajuda de Tércio para a confecção dessa carta. Então, o que a gente pode supor é que Paulo estava ditando e Tércio, como um escriba mais hábil, estava registrando aquilo que Paulo estava escrevendo, tá certo? Bem, começando aqui a carta de Paulo aos Romanos, está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, o texto ele fala, já que no primeiro versículo, que é bem legal a construção que nós temos aqui no grego. A gente tem Paulo, que é um nominativo simples, né? Indicando simplesmente um nome, um sujeito. Depois a gente tem servo. A palavra servo ela também está no nominativo, mas a função dela é um nominativo aposto. Então, a ideia aqui é de descrever quem é esse Paulo, ou no caso aqui a função que ele tem, né? A função de servo de Jesus Cristo. E, e aí a gente também tem a ideia aqui de um servo, né, que serve ao Senhor Jesus, né? A gente tem um nominativo simples, um nominativo aposto, depois a gente tem um genitivo que poderia ser entendido como um genitivo de possessão, né? Ele é o servo que serve a Jesus, né? Que pertence ao grupo daqueles que servem a Jesus. E Jesus é o Senhor. Então, por isso que é essa ideia de relação, né? De servo de Jesus. Jesus é o Senhor e nós somos os servos. Então, tem essa relação assim, tá? Vale lembrar que essa relação de servo e senhor citado aqui no texto, ela não implica uma relação de escravização como havia no mundo romano, onde você tinha um imperador, né, um senhor que fazia trabalhos forçados, né, fazia outras pessoas fazer trabalhos forçados, obrigava eles a carregarem coisas, enfim, havia uma exploração dos escravos, né? Vale lembrar e mencionar que quando a Bíblia fala servo de Jesus Cristo, ela não cita nesse sentido, ela cita em alguém que serve de livre e espontânea vontade, né, de desejo de servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, é alguém que está dentro daqueles que são salvos e então, por amor ao Senhor, ele serve, tá? Então, é basicamente isso. Ele aqui vai usar outro nominativo, né, apóstolo, para indicar novamente a função dele, né? Ele, uma vez que ele é servo de Jesus, ele foi dado a ele um ministério. E aqui é legal, por quê? Porque aqui está escrevendo o seguinte, ele descreve aqui que ele é um servo de Jesus, e todos nós somos, mas que há funções diferentes dentro do corpo de Cristo. E ele foi chamado para a função de apóstolo, né? Separado para o evangelho de Deus. Então ele foi chamado de apóstolo e ele foi separado por Deus para pregar esse evangelho, tá certo? Então aqui ele vai descrevendo as suas credenciais, né? Quem ele é, qual a função dele e o ministério com o qual Deus lhe deu. Isso também implica para nós que nós também temos ministérios no reino de Cristo, né? O versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Aqui no caso ele está se referindo ao Antigo Testamento, e ele está falando que esse evangelho foi prometido, né, as boas novas de que Cristo viria, morreria por nós, daria-nos a salvação, transformaria a gente numa igreja pura, santa, né? Voltaria, todo esse evangelho que hoje nós conhecemos, nós pregamos, havia sido prometido, profetizado no Antigo Testamento em diversos textos, o clássico, Isaías 53, todo mundo conhece. Textos como esse manifestavam que um dia Jesus viria, morreria por nós, e então faria o seu povo, né, expiaria o pecado do seu povo e formaria
a igreja para ele, tá certo? E então ele coloca aqui claramente essa referência de que ele foi chamado para pregar o evangelho, que esse evangelho já estava no Antigo Testamento prefigurado, né? Já havia profecias de que um dia isso iria acontecer. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo assim, seguindo o próprio Antigo Testamento, eu então estou dando cumprimento às profecias do Antigo Testamento, né? O meu evangelho não é estranho às Escrituras, só estou pregando aquilo que já foi profetizado, estou dando seguimento, né? Então, por isso que Paulo fala isso. Até porque um dos públicos aqui da Epístola aos Romanos, isso é muito frequente na Epístola aos Romanos, é o público judaico. Paulo fala muito com os judeus aqui. Aliás, grande parte dos textos de Romanos é voltado para um público judaico. Então, o público judaico, ele tinha um conhecimento maior sobre os textos do Antigo Testamento. Então, obviamente, Paulo, sendo um judeu e falando com o público judeu, ele vai usar dessas linguagens do Antigo Testamento justamente por conta disso, para mostrar para os judeus que ele não estava pregando um evangelho estranho, era o evangelho desde profetizado no Antigo Testamento, nada novo, né? Como se fosse um evangelho estranho, alguma coisa que viesse para acabar com o Antigo Testamento. Não, ele fala, não, já foi profetizado, está em harmonia com o Velho Testamento. Ele vai para o versículo 3 agora. Acerca de seu filho, então aqui ele vai falar o assunto do evangelho, né, que foi prometido, né, nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, filho de Deus, que se refere a Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aqui é legal, porque segundo a carne é uma referência à natureza humana de Jesus. Então, segundo a carne, ou seja, segundo o homem, né, segundo a sua natureza humana, então ele vem de Davi, ele tem essa descendência sanguínea, genealógica de Davi. Curioso que ele vai falar declarado filho de Deus em poder. Então, olha só, segundo a carne, ele é quem? Filho de Davi. Mas ele foi declarado filho de Deus em poder. Então, ou seja, é o que ele vai falar, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aqui claramente ele põe as duas naturezas de Cristo. Que a ressurreição de Cristo, né, através dela, foi manifesto que Jesus é Deus, Jesus é homem, as duas naturezas de Cristo. Foi manifesto que ele é o Senhor de todos nós, que ele pagou pelo nosso pecado. Então foi manifesto todas essas coisas através da ressurreição, né, e que ele foi declarado Filho de Deus, né, foi demonstrado a todos nós que essas duas naturezas que ele tem, né, ficou evidente através da ressurreição. Então ele mostra que a oferta pelo pecado tinha sido aceita, né, porque ele morre e quando ele ressuscita, então ele mostra que o Pai aceitou o pecado, foi perdoado e, digamos assim, deu tudo certo, né? Então a ressurreição ela mostra porque uma vez que Jesus ressuscitou, mostra que ele é eterno, né? A morte não poderia conter o autor da vida. Então implica também que ele é o Senhor, que ele é Deus e que a expiação foi aceita, deu tudo certo, tá? Então, basicamente isso. Versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, ou seja, através de Jesus, o nosso Senhor, através dele nós recebemos o quê? A graça e o apostolado. Então, ele fala assim, através do que Cristo fez. Então, ele nos deu essa graça, né? A graça da salvação, e também nos deu o ministério do apostolado. Legal que ele fala no plural, recebemos a graça do apostolado, apontando para os outros apóstolos, obviamente, né? Ele aponta para os outros, que não foi somente ele que recebeu essa graça, mas os outros apóstolos também receberam a graça e receberam também o ministério do apostolado, né? Vale lembrar que a palavra apóstolo aqui, no grego, ela significa enviado. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que ele recebeu a missão, né, de ser enviado para pregar o evangelho. Eu sei que nos dias de hoje a palavra apóstolo tem outro sentido, mas biblicamente o que Paulo está falando aqui, se você pega para fazer uma exegese do grego, ele está falando, olha, nós recebemos a missão de pregar esse evangelho, né, de ser enviado com essa missão. Por isso que ele fala apóstolo, tá? Aí o curioso é que ele fala, recebemos a graça e o apostolado. Agora ele vai dar uma finalidade para a obediência da fé. Então, aqui é curioso, porque
ele fala que nós recebemos a graça da salvação, nós recebemos o mistério do apostolado, para que então a gente obedecesse à fé. Que fé é essa? Os mandamentos de Deus aqui, obviamente, é o que ele está falando, a obediência da fé. Aqui ele não está falando de uma fé salvífica, obviamente, ele está falando do viver cristão, para que se obedeça à fé. Que fé é essa? O cristianismo, para que se ande de acordo com Cristo, tá? Entre todas as nações pelo seu nome, ou seja, tanto judeus, tanto gentios, podem, através da fé em Cristo, né, ter uma vida mudada, tá certo? Entre as quais, as nações, sois também vós chamados de Jesus Cristo. Então, vocês foram chamados por Jesus Cristo. Na verdade, aqui o texto grego, ele fala até isso, né? Algumas versões colocam para serdes de Jesus Cristo. Porém, no texto grego, esse para serdes, ele não está. O que existe é uma função de genitivo. Então, o genitivo ele pode ser entendido como um genitivo de por, né, um ablativo. Então, a ideia aqui poderia ser vocês foram chamados por Jesus Cristo. Então, eu acho que fica mais exegeticamente correto, de acordo com o texto grego. Então, ele fala assim, entre essas nações, vocês também estão entre elas, né? Jesus morreu por todos, e dentre esses todos estão vocês, né? Que vocês foram chamados, então, por Cristo. Cristo chama vocês para, então, desempenhar o seu ministério, crer, se arrepender, ser salvo, né? Ele continua aqui. A todos os que estáis em Roma, então, aqui ele é bem mais específico, né? Explicando quem é esse vós, porque ele fala, sois também vós. Vós quem? Aí ele fala os de Roma, né? Acaba ficando implícito, mas ele acaba colocando amados de Deus. Então, novamente, aqui eu tenho outro nominativo, fazendo função de apóstolo, né? Vocês que estão em Roma, que são amados de Deus, né? Então, Deus ama vocês. Vocês foram chamados para esse ministério e Deus ama vocês, tá certo? Chamados santos, outro ponto importante que ele coloca aqui é que não somente eles são amados por Deus, como eles também são chamados de santos. Então aqui a gente já vê também as características que Deus vai descrevendo daqueles que foram chamados, que passaram por uma mudança por Cristo. São santos, têm o amor de Deus, né? Aí ele vai fazer a saudação comum, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nessa saudação eu quero destacar duas coisas, porque é muito importante. A primeira coisa é que, quando ele fala graça e paz, a palavra graça no grego é heiren, e aqui você tem a palavra paz, que é erene. Essas duas palavras elas têm um contraste bem interessante, porque erene, que é paz, vem de shalom, que é hebraico, né? Então, shalom é uma palavra hebraica que significa paz, e geralmente era a saudação mais comum entre os judeus. Traduzindo para o grego, vira irene. Mas quando você pega os que não são judeus, os gregos, né, os gentios, eles não se cumprimentavam com shalom, eles se cumprimentavam no grego, e no grego você então fala hairen, né, ou haris. E no caso aqui você tem essa expressão para implicar que Deus abrange tanto judeus e tanto gentios, porque você tem o haris, que é para saudar os gregos, e você tem o erene, que é para saudar os judeus de fala grega, né? Vale lembrar também que os judeus sabiam o grego, né? Naquela época, o hebraico era uma língua que estava se desfazendo por conta do cativeiro babilônico, então eles conheciam a língua grega. Então, Paulo se comunicava com eles em grego, tá? Deixa eu ver aqui. Legal também que ele coloca dois destinatários aqui, né? Da onde essa graça e essa paz vem de Deus e de Jesus, né? São os dois que trazem essa paz para nós. Essa é a saudação, né? Acho que é a parte mais fácil da carta de Romanos, né? Depois a gente segue aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos. Então, agradeço a Deus, orando, né, em nome de Jesus, por vocês. Porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Então, aqui ele mostra que o testemunho dos cristãos em Roma era um testemunho tão forte, eles viviam o evangelho, eles realmente tinham uma vida tão intensa com Deus, que isso acabou se propagando para mais lugares, né? Por muitos outros lugares, fora de Roma, fora do território de Roma, esse bom testemunho, essa fé que eles tinham,
essas ações que eles faziam estavam sendo pregadas. Então, ou seja, esse bom testemunho deles estava sendo anunciado em outros lugares. É legal porque ele também faz esse elogio para os cristãos da cidade de Tessalônica, que eles também eram cristãos fiéis e que através deles a fé se espalhou de um modo muito grande, né? E muitas pessoas também, pelo bom testemunho deles, acabaram se convertendo, ouvindo, né? Até fora de Roma. Então, aqui é legal também isso aí, que ele vai falar. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, ou seja, no interior, né? Uma adoração a Deus sincera, né? Não serve a Deus no sentido... que esse em meu espírito, ele fala no meu interior, né? Sinceramente, com devoção. Ele faz esse contraste porque durante a Epístola aos Romanos, mais para frente, ele vai falar dos deuses feitos pela mão humana, né? Então, estátuas, deuses de Baal e tal. Então, esses aí você adora com as suas mãos, né? Você projeta eles, você faz eles, esculpe eles. Por isso que ele fala, eu adoro Deus em meu espírito. Referindo-se, claro, ao verdadeiro Deus, que você não adora fazendo uma imagem de escultura, óbvio, né? No Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então ele orava pelos cristãos de Roma, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Legal que Paulo ele fala assim, de alguma forma, se for pela vontade de Deus, que eu possa ir visitar vocês. Aqui é legal porque Paulo ele mostra que ele tinha o desejo de visitar os cristãos que estavam ali em Roma e ele fala, se for da vontade de Deus, se realmente Deus quiser, um dia eu ainda irei visitar vocês aí em Roma. Vamos ali para o versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Legal esse texto aqui também, porque ele está dizendo o seguinte, eu tenho o intuito de visitar vocês, por quê? Porque eu quero comunicar um dom espiritual para vocês. Aqui ele está falando de compartilhar experiências, né? O amadurecimento da fé. Na verdade, a palavra ali, comunicar em grego, koinonia, dá essa ideia de você compartilhar coisas espirituais com eles, a fim de que sejais confortados, ou de acordo com o grego, ele vai falar que sejais confortados ou encorajados. A ideia aqui é que Paulo iria estar compartilhando coisas para fortalecê-los na fé, fazê-los amadurecer em Cristo. Então, a ideia aqui é que Paulo, sendo um cristão mais experiente, ele iria, então, passar coisas aos cristãos de Roma que fariam eles, então, se desenvolverem mais ainda no Evangelho. Só que Paulo, mesmo sendo esse cristão mais experiente, que passava coisas espirituais para que os outros pudessem crescer, né, amadurecer, ele se faz uma posição humilde, porque ele coloca no próximo versículo, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Ou seja, Paulo reconhecia que ele também tinha muito a aprender com os cristãos de Roma. Então ele se coloca numa posição humilde. Ele fala que ele tem o intuito de fazê-los amadurecerem realmente, porque ele era mais experiente. Mas mesmo sendo experiente, ele reconhece que ainda haveria coisas a aprender com eles, porque juntos os irmãos se completam e podem então crescer para a glória de Deus, né? Amadurecerem juntos. A paz do Senhor, continuando a live, que eu tive que fazer um corte, mas continuando ela aqui, a gente parou no versículo 13. Então vamos continuar aqui a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando que por muitas das vezes ele projetou ir visitar os cristãos de Roma, mas ele nunca teve a oportunidade de fazê-lo, porque sempre havia alguma coisa que acabava impedindo isso. Paulo não diz o que acabou impedindo ele, na verdade não há essa referência aqui.
Mas uma vez que no versículo anterior ele cita a vontade de Deus, quando a gente vai para os versículos anteriores, aqui no versículo, por exemplo, 10, ele fala: em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ter convosco. Parece-me que não havia ainda, ele ainda não teve uma oportunidade de ir visitar os cristãos de Roma, porque não era da vontade de Deus, né? É o que dá para a gente tirar de acordo com o texto, apesar de ele não referir-se o que o impedia de fazer isso, mas fica implícito pelo contexto de que Deus, por algum motivo, ainda não teria permitido ele ir até lá, ok? Continuando o texto, ele vai falar que o propósito dele ir até lá era que ele queria realmente ir lá, que os irmãos tinham que ter isso em mente, que ele tinha esse carinho pelos irmãos, ele não ignorou os irmãos, ele realmente reconhecia a importância de estar visitando eles, mas que ele ainda não tinha tido a oportunidade de fazê-lo isso, né? Fazê-lo. Mas ele fala que o propósito dele era que entre eles, como também as demais outras nações, ele colher algum fruto, ou seja, pregar o evangelho lá, é, fazer as pessoas crescerem espiritualmente, fazer discípulos. Então, algum proveito para o evangelho ele queria ter ali em Roma, seja de batismo, seja de evangelismo, seja de crescimento espiritual, seja o que for, ele queria colher algum fruto, fazer com que aquela igreja permanecesse mais firme com Cristo. Então é o que ele fala que era o propósito dele, mas ele ainda não tinha tido a oportunidade de fazer isso, tá? Ele continua: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então ele fala claramente que é, ele tinha essa vontade de pregar o evangelho, que ele se sentia um devedor. Obviamente, devedor aqui de pregar o evangelho, não devedor de dinheiro. Ele está se referindo de que uma vez que ele perseguiu a igreja de Deus, uma vez que ele se revoltava, né, contra os cristãos, perseguia os cristãos, lembrando que Paulo ele perseguiu durante boa parte da sua caminhada com Cristo, antes de conhecer a Cristo, ele perseguiu os cristãos. Depois ele então se converteu e entendeu o evangelho e passou para ir para o lado dos cristãos, mas antes ele perseguia. Então, uma vez que ele era inimigo dos cristãos, ele se sentia indigno de daquilo, né, de ser um apóstolo. Então ele se sentia na obrigação de, uma vez que ele perseguiu, agora muito mais ele tem que desfazer o que ele fez, ele tem que pregar. Por isso que ele se sentia devedor, porque ele deveria pregar muito mais ainda para desfazer os danos que ele causou. Então o apóstolo Paulo é um claro personagem aqui importante para mostrar da importância de que nós temos que pregar o evangelho, da importância de que a gente tem que desfazer aquilo que os danos, né, que foi causado durante a gente quando o período que a gente não andava com Cristo, certo? Continuando o texto aqui, ele vai falar assim: assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Então ele vai falar aqui claramente que da vontade dele era a vontade dele era pregar o evangelho a Roma, mas ainda não tinha tido a oportunidade de Deus para fazer isso, certo? Continuando o texto, ele vai falar que ele não se envergonha desse evangelho. Então, esse é um texto interessante porque uma vez que ele fala que ele não se envergonha do evangelho, ele fala isso para o público romano. E lá em Roma havia o centro de César, né, o imperador, que tinha então a obrigação de cultuá-lo, de adorar ao imperador. Então, qualquer pessoa que chegasse, principalmente lá em Roma, dizendo que César não era rei e que haveria um outro rei, seria morto, né? Então, dentro desse contexto, Paulo ele fala: não me envergonho do evangelho de Cristo, ou seja, se eu tiver que morrer, eu morro pelo evangelho de Cristo. É dentro desse contexto em que ele fala que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele fala que através do evangelho, pelo evangelho, então quer você tenha descendência judaica, quer você não tenha, você pode sim ser salvo, né? Independente de qual é a sua descendência sanguínea, você pode então fazer parte da salvação através do Evangelho, que aqui o Evangelho entende-se o sacrifício de Cristo, tudo aquilo que
Cristo fez, né, o sacrifício dele, então através disso ele proporciona salvação para todas as pessoas. E ele vai falar: no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui é interessante a expressão grega que ekpisteos, eis pisteon, tem a ideia aqui de fé para fé, seria a ideia de pessoa para pessoa, que na hora em que Deus justifica o pecador, né, ele então transforma esse pecador em alguém perdoado. Nesse ato de fé para fé, de pessoa para pessoa, onde ele perdoa, é manifesto então a justiça de Deus, ou seja, como que um Deus justo, né, pode então perdoar pecadores. Se isso seria possível e como isso seria possível. Então, no Evangelho é explicado essas duas perguntas. Sim, isso é possível através do sacrifício de Cristo, porque se ele é um pecador, ele tem que pagar pelo pecado, mas Cristo paga por ele. Então, se Cristo pagou o pecado por ele, então a condenação que estava sobre ele não está mais. Quem levou foi Cristo. Então, um Deus justo, agora, dentro dessas condições, ele pode sim ter comunhão com pessoas que anteriormente eram pecadores. E sim, é possível, não somente como, mas também é possível isso acontecer. Então, Paulo fala que através do Evangelho foi revelado, foi manifestado que sim, isso é possível, que nós podemos agora, através do Evangelho de Cristo, através do que Cristo fez, ter comunhão com Cristo, passar agora o nosso momento, né, de um sacerdócio restrito, como havia no Antigo Testamento, para um sacerdócio universal. Ou seja, o Antigo Testamento falava que somente o sacerdote, uma vez no ano, poderia entrar lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e fazer o sacrifício para perdoar o pecado da nação uma vez por ano. Então, a Arca da Aliança sempre representou a presença de Deus, tanto que ninguém poderia tocar nela, porque era um instrumento santo e era um instrumento que refletia a santidade de Deus. Então, uma vez que no Antigo Testamento não havia ainda a expiação de Cristo, as pessoas ainda eram pecadoras. Então, um pecador tocando na arca que representa a santidade de Deus morreria, não pode. Então, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia fazer isso. Então, era um sacerdócio restrito. O contato, o acesso com Deus era restrito. Agora, através do sacrifício de Cristo, não. O véu se rasga, né, de alto a baixo, e agora o sacerdócio é universal. Todos podem chegar diante de Deus através do sacrifício de Cristo, pelo perdão que Cristo nos trouxe, né? O sangue dele está sobre todos aqueles que se aproximam de Cristo e têm fé, tá certo? Continuando aqui o texto, ele vai falar que o justo viverá da fé. Essa é uma expressão muito forte, né? Tanto pela construção no grego e tanto pela citação que ele faz, né? Porque isso aqui não é uma citação, uma escrita de Paulo. Isso aqui é uma citação do versículo lá de Abacuque, onde ele fala que o justo viverá pela fé. Então, a expressão aqui essa preposição viverá da fé, é que uma vez que que significa sair de dentro, então a vida dele sai de dentro da fé, é mais ou menos isso. Então, a vida dele é conduzida pela fé, é a fé então que vai conduzi-lo, vai levá-lo adiante. Então, é uma expressão muito forte, tanto porque ele tira de Abacuque e tanto pela construção gramatical aqui também, tá? A forma de vida, aquilo que move o cristão é a fé. Então, inclusive até o próprio escritor de Hebreus vai dizer, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a vida do cristão deve ser uma vida de fé em Deus, de confiança em Deus, de fidelidade. Aqui, realmente, o justo viverá da fé, uma vez que ele já é justo, ele já é justificado, ele já recebeu o perdão. Então, aqui, obviamente, não implica em ser uma fé salvífica. Ele está falando da fé no sentido de você ser fiel a Deus e continuar confiando nele, porque a fé salvífica você já teve. Você já teve a fé salvífica, você já foi justificado, você já é justo, e agora você continua vivendo pela fé, na confiança da provisão de Deus e na fidelidade a Ele, tá? Então aqui ele enfatiza, digamos que a consequência da fé salvífica, né? Então, só para... Até aqui, as expressões fé que ele cita aqui são em outro sentido, né? Quando ele fala de fé para fé, se refere de pessoa para pessoa,
Quando ele fala lá em cima da fé também, para a obediência pela fé, ele também fala sobre a questão da obediência aos mandamentos. Então, ele ainda não fala sobre a fé salvífica, né? Implicitamente sim, mas depois, mais para frente, ele vai falar sobre a fé salvífica lá no capítulo 3. Aí ele fala assim sobre a fé salvífica, que aquele que crê em Cristo, então é salvo. Aí sim ele fala da fé salvífica, nesse sentido de salvar, tá certo? Que Paulo, em Romanos, ele enfatiza aspectos da fé diferente. Vale lembrar também que a semântica da palavra fé, em grego, pistes, ela tem significados diferentes. Dependendo do contexto, você pode encontrar fé com significados diferentes, como o próprio Paulo, em Romanos, ele vai fazer essa aplicação. Pistes, qualquer dicionário léxico de grego que você pegar aí vai traduzir como confiança, como fidelidade, como fé. E pode ter outros sentidos também, como lá em Judas, por exemplo, Judas 1,3, Judas ele vai falar que houve nele a necessidade de se ensinar a batalhar pela fé. Que fé é essa? Batalhar. Quem que está batalhando por essa fé? É aqueles que já foram salvos. Essa fé foi entregue aos santos. Então você vê que a pessoa já é santa, ela já foi salva. Então aqui essa fé mencionada ali por Judas não é a fé salvífica, ele está falando do conjunto doutrinário de ensinamentos bíblicos que Deus nos deu para que então nós possamos defendê-los. Inclusive, ele confirma isso dizendo no versículo 4 que entraram falsos profetas no meio da igreja e estavam ensinando errados. Então fica claro, evidente, de que a fé que ele está citando ali é a fé no sentido de conjuntos doutrinários de ensinamentos. Então é importante prestar atenção, porque nem sempre que a palavra fé aparece, ela aparece no sentido salvífico. Isso é um detalhe muito importante, tá? Inclusive, isso, por se interpretar termos linguísticos de forma errada, gera interpretações erradas e você gera implicações lógicas terríveis, né? É, continuando aqui, o versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Esse texto aqui, Paulo, ele está explicando o porquê, a necessidade de se justificar alguém. Ele fala, porque há uma ira. Ele fala, a ira de Deus é manifesta do céu, né? Obviamente ele fala do céu porque Deus está no céu, então é da onde Deus está. Deus, então, de lá de cima, vendo todas as coisas, né, essa ira celestial manifesta, né, sobre toda a impiedade, então é sobre o pecado. Então, uma vez que a humanidade se afasta de Deus, se corrompe, então sobre esta humanidade está a ira de Deus. Então, aí se faz necessária a justificação pela fé, tá? Inclusive, isso é muito importante, porque mais para frente, Paulo vai explicar que havia necessidade de se justificar, só que o meio que Deus escolheu é a justificação pela fé, e não por obras. Isso é importante também, porque Deus poderia ter escolhido outro meio de justificar as pessoas, mas o meio que ele escolheu é a justificação pela fé, e isso é importante, porque isso explica o motivo pelo qual os judeus, mesmo sendo o povo da aliança do Antigo Testamento, muitos deles não são salvos. Por quê? Porque não tiveram fé. Paulo posteriormente vai dizer isso, que muitos judeus foram infiéis, muitos judeus não creram em Cristo, tropeçaram na pedra de tropeço. Então, mais para frente na Epístola aos Romanos, ele vai falar do porquê que mesmo os judeus, sendo o povo de Deus, fazendo parte da aliança do Antigo Testamento, eles não foram salvos, porque não tiveram fé, porque a justificação não era somente pelo sangue de você ser judeu, a justificação era pela fé. Então, se você tem o sangue judeu, mas você não tem fé em Cristo, então você não vai poder ser justificado. Então, a ira de Deus continua sobre você, tá? Então, é basicamente isso que Paulo está dizendo aqui. E nesse capítulo 1 e nos outros capítulos também ele vai dizer a mesma coisa. Então, continuando aqui no versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Aqui ele se refere a um público geral, ele não explica quem ele está dizendo, mas ele está falando da ira de Deus sobre a impiedade, então ele está falando de pecadores, pessoas que estão no erro, né? Então, aqui ele não fala sobre cristãos, ele fala de pessoas que ainda não conheceram a Cristo e que sobre elas permanece o juízo de Deus, porque não se arrependeram, não foram justificadas pela fé ainda. E Deus, ele fala que essa ira está sobre eles, por quê? Porque Deus, o que se pode conhecer de Deus, nele se manifesta. Então, ou seja, Deus revelou coisas sobre ele mesmo para essas pessoas. Só que é o que ele fala, que essas pessoas ignoraram isso.
Aqui ele vai desenvolver o conceito de revelação geral. Revelação geral é aonde Deus mostra a sua existência, o seu poder, os seus atributos para ímpios, pessoas que não são cristãs, não são salvas, e essas pessoas, elas têm acesso ao conhecimento de Deus por meio dessa revelação que Deus dá, certo? Só que muitas das vezes as pessoas rejeitam essa revelação, elas conhecem, elas têm acesso a isso, né? Deus mostra para elas a verdade, o próprio apóstolo está dizendo aqui que Deus é o autor disso, então é o próprio Deus que mostra para essas pessoas o cristianismo, a fé em Cristo, enfim, o próprio Deus mostra o verdadeiro caminho para essas pessoas, mas elas ignoram, elas rejeitam esse caminho que Deus mostrou para elas. Então, uma vez que isso acontece, né, elas ficam, então, indesculpáveis, como ele vai dizer aqui no versículo 20, né? Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, ou seja, Deus revelou para eles, né? Porque as suas coisas invisíveis, referindo-se a Deus, né, os atributos de Deus, as obras de Deus, desde a criação do mundo, ou seja, desde o início de todas as coisas, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então, aqui é uma clara referência, na verdade eu já expliquei isso, né? É uma clara referência ao que Deus se manifesta para as pessoas, Deus se revela às pessoas e as pessoas rejeitam a Deus. As pessoas escolhem o mal. É o que o texto está claramente dizendo. Deus manifestou a elas os seus atributos, a sua divindade. Você pode conhecer a Deus, mas mesmo conhecendo a Deus, eles então ignoraram esse Deus que se manifestou para eles. Então eles são o quê? Indesculpáveis. Por quê? Porque conheceram a Deus e não o serviram. Então, agora no juízo final não tem mais o que argumentar, né? Não é uma pessoa inocente, é uma pessoa que conheceu, mas preferiu ficar no erro, tá certo? Então, o apóstolo Paulo ele está descrevendo esse tipo de ação. Continuando aqui o texto, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, porque Deus manifestou a eles esse conhecimento, então eles conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Exatamente, não o glorificaram, ou seja, não o reconheceram como Deus. Eles souberam que existe um Deus, mas então rejeitaram esse conhecimento. No versículo 18 ele fala que a ira de Deus está sobre toda a impiedade dos homens que fazem o quê? Detêm a verdade e a injustiça. Ou seja, eles têm acesso ao conhecimento verdadeiro que Deus manifestou, mas eles fazem esse conhecimento ser o quê? Mentira. Então, por isso eles são indesculpáveis. E ele só vai complementar, né? Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração incessante se obscureceu. Isso aqui é a consequência da rejeição a Deus, uma vez que Deus se manifesta para você, mas você rejeita Deus. As consequências são essas, né? Seu coração incessante se obscureceu, ou seja, é uma referência também em seus discursos desvanecer a depravação total, né? Que o homem, quanto mais longe de Deus, pior ele fica, né? Uma vez que ele já não guarda mais os mandamentos de Deus no seu coração, então ele vai virar um monstro, né? Porque ele já não tem mais o temor a Deus, então para ele pode fazer o que ele quiser, né? Então aqui é a consequência da rejeição dos homens. Versículo 22. Dizendo-se sábios, então os homens, né? Não, eu não preciso de Deus, não. Eu consigo fazer tudo sozinho, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Porque sem Deus é loucura. E mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, pegaram esse verdadeiro Deus, que não se corrompe, que é imortal, né? Que é o verdadeiro Deus, esse Deus, pegaram esse Deus, e o que eles fizeram com esse Deus? O transformaram em semelhança de imagens de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O texto é muito claro, eu não preciso falar nada, nem desenhar, porque o texto já desenha aqui claramente de que o que eles fizeram. Eles pegaram o Deus verdadeiro, ignoraram o Deus verdadeiro e fizeram um Deus falso, em semelhança de quê? De homens. Ou seja, o Deus que eles cultuam é o homem, eles mesmos. Ou então são aves, né? Ou seja, a criação. Eles pegaram então o verdadeiro Deus, ignoraram o verdadeiro Deus e começaram a adorar eles próprios.
e também imagens, né? Como ele vai citar os animais. Então, uma vez que ele cita os animais, isso é interessante porque antigamente existia deuses em forma de animais. O bezerro de ouro citado em Êxodo 32 é um clássico exemplo disso, de que o povo de Israel adorou um bezerro de ouro, então chamaram um bezerro de Deus. Então você vê o que? Foi uma imagem esculpida de um animal, que é o bezerro de ouro, esculpiram em ouro, pegaram ouro, derreteram ouro, moldaram a imagem de um bezerro, né, fizeram uma representação em forma de escultura do bezerro e adoraram o bezerro. Então eu não preciso nem desenhar, né? O texto ele está claramente dizendo que isso é pecado, isso é idolatria, e qualquer outra representação que tire Deus do lugar é idolatria também. O próprio texto está dizendo isso. Continuando, pelo que também, e aqui entra um ponto bem interessante, e eu vou explicar, mas tem que tomar muito cuidado com essa expressão, né? Ele vai falar aqui do versículo 23, quando for por 24, ele vai falar o seguinte: até aqui você tem Deus se revelando ao homem, certo? E o homem rejeitou a revelação de Deus. Então aqui você vê da perspectiva do homem. O homem rejeita Deus. No versículo 24, você tem a resposta de Deus. Então, vocês não me querem, vocês me rejeitaram, eu me manifestei a vocês, vocês rejeitaram. Então, qual que é a minha resposta diante disso que vocês fizeram? Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração. Aqui é o castigo de Deus, né? Já vou explicar essa parte. A imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui tem dois pontos interessantes, né? Como ele menciona para desonrarem o seu corpo entre si, ele fala da imundícia, ele está se referindo a questões morais. Então, não só a idolatria, como também relações sexuais ilícitas, né? A fornicação, como ele fala da imundícia, ele se refere a isso, o seu corpo, né? Então, a prostituição, o sexo antes do casamento, enfim, todas essas questões de imoralidade sexual, ele também menciona aqui, né? De uma das consequências também de terem se afastado de Deus. Tá? Agora, continuando o texto, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, aqui o apóstolo está explicando por que Deus os entregou a esses desejos. Porque eles pegaram a verdade que Deus revelou para eles e transformaram ela em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, ou seja, as imagens de escultura, né? Preferiram o bezerro de ouro, né? E as outras coisas que nos dias de hoje também são criadas, né? Não preciso dar nome, vocês sabem o que eu estou dizendo. Que é bendito eternamente. Então aqui o apóstolo Paulo também louva a Deus, né, o verdadeiro Deus, dizendo que é a ele que nós temos que adorar. Quando a Bíblia fala que Deus os entregou as concupiscências de seu coração, o texto fala as concupiscências do seu coração, ou seja, o coração do homem. Eles já eram maus, o coração deles já eram maus. Então o que Deus fez foi se afastar, foi então abandoná-los a isso. Vocês não me querem? Então ele se afasta, ele tira então essa graça que estava sobre eles. E uma vez que Deus se afasta, uma vez que Deus os abandona, uma vez que Deus tira essa graça do homem, então o homem ele não tem mais a proteção de Deus. Então agora o que ele faz? Ele se destrói. Então ele foi entregue aos seus próprios desejos. Não tem mais então Deus ali o orientando. Para ficar mais fácil a compreensão desse texto, é a ilustração de um pai e um filho. Você tem um pai que está vendo seu filho fazendo algo de errado, né? Por exemplo, colocando o dedo na tomada, e o pai fala para o seu filho: filho, tira o dedo daí que você vai tomar choque. E o filho teimando que quer colocar lá. E fica nessa briga do pai falando não põe e o filho querendo pôr. Aí o pai, em dado momento disso, ele fala, então põe o dedo lá. E o filho coloca e se machuca. Então, ou seja, a partir do momento em que o pai ele tira essa graça, né? Ou seja, ele tira essa proteção, enquanto ele está lá vigiando o seu filho, ele pode protegê-lo, né? Para não colocar o dedo na tomada. Mas uma vez então que não há mais essa proteção de Deus, ou no caso ali do pai, então o menino vai lá e coloca na tomada e se dá mal. E é exatamente o que Deus fala. Então vocês não me querem? Então vão lá e quebrem a cara. Né? Então é basicamente isso aqui que o texto está dizendo. É forte, sim, com certeza, mas é o juízo de Deus. E não tem como amaciar essa parte. Deus, ele fala assim, que ele abandona o homem, né? Mas o curioso é, abandona as concupiscências do seu coração. Quem abandonou primeiro foi o homem, não foi Deus. Né? Isso aqui é só a resposta, né, ao coração mau do homem, tá certo? Continuando aqui.
Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, aqui ele já vai falar, não mais de idolatria, mas aqui ele já vai falar de imoralidade sexual também. Paixões infames são desejos sexuais errados, né? Ou infames, aqui dá a ideia de algo de vergonha, algo que, tipo, se você fizesse isso na frente de alguém, você ficaria com vergonha, algo que não é visto como natural pela sociedade. Então, tipo, se você sai na rua e você come alguma coisa no meio da rua, isso é totalmente natural. Ninguém vai te chamar de estranho por estar comendo alguma coisa. Mas imagina se você sai na rua e faz algum tipo de gesto ou alguma coisa que fosse incomum, que ninguém esperasse. Então, nesse sentido, paixões infames, vergonhosas, algo fora do padrão natural de Deus aqui, tá? Porque até as suas mulheres, essa parte é muito forte também, porque Paulo ele vai dizer que a mulher, ela Paulo tira isso de Gênesis, inclusive. A mulher é auxiliadora do homem. Então, uma vez que a mulher é auxiliadora do homem, esperava-se que a mulher não se corrompesse, porque o propósito com o qual ela foi feita foi o propósito de ajudar o homem. Mas ele fala que até a mulher, que foi feita com o propósito de ajudar o homem, até ela mudou o uso natural, no contrário à natureza, ou seja, não preciso falar nada, né? Aqui ele está claramente dizendo de relações sexuais, né? Que a mulher foi feita para o homem, mas a mulher, então, preferiu escolher uma outra pessoa do que o homem, né? Vocês já entenderam, né? O que o texto está dizendo aqui. E ele é mais claro no versículo 27, dizendo: E semelhantemente também os varões, no caso os homens, deixando o uso natural da mulher, então aqui, ou seja, o uso comum, aquilo que Deus estipulou, né? O homem com a mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. E aí é o que ele vai falar: homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então essa ação é chamada de erro. Claramente, isso aqui é Bíblia, isso aqui é o que a Escritura está dizendo, né? Só estou explicando o que o texto está explicitando, entende? Inclusive na NVI, essa versão que eu estou lendo aqui é a Almeida Revista Corrigida, mas na NVI isso aqui se torna muito mais forte ainda, né? O texto da forma que a versão NVI traduz fica pior ainda, né? Continuando aqui para a gente fechar o texto. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, tá vendo? Eles não quiseram saber sobre Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, aqui, ou seja, Deus abandonou eles, né? É aquela questão do pai, né? Que eu já expliquei. E aí ele vai falar, qual é a consequência do afastamento de Deus do homem? Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, tendo ódio de Deus, injuriadores, blasfemos, soberbos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis. Aqui, infiéis nos contratos se refere a pessoas que não cumprem as coisas que eles prometem, né? Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Afeição natural, ele fala de, por exemplo, o seguinte, de uma família, mesmo que você não seja cristão, quando você nasce dentro de um contexto de uma família, tem pessoas perto de você que viveram a sua vida junto com você, né? Traçaram a sua infância junto com você. Então você acaba desenvolvendo um carinho por essas pessoas que andaram junto com você durante toda a sua infância. Só que ele fala que o afastamento de Deus causou o quê? Que os homens rejeitaram a Deus a um nível tão grande que até esse carinho pela família foi quebrado. Nem isso mais eles têm. Eles não respeitam mais nem a família. Não tem mais esse amor, esse carinho pela família, tá? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, então, ou seja, é interessante que essas pessoas aqui que o apóstolo Paulo está falando, elas conhecem a justiça de Deus, ou seja, elas sabem que isso é errado, isso que elas estão fazendo é errado, né? Porque Deus falou para elas que isso é errado, que são dignas de morte os tais coisas praticam. Então o apóstolo Paulo fala claramente, a ira de Deus está sobre vocês, e vocês sabem disso. Não somente as fazem, como também consente aos que as fazem. Então aqui o texto ele é bem forte mesmo. As pessoas elas sabem que é errado, fazem sabendo que é errado, ignoram os avisos de Deus e, por fim, se virem alguém fazendo assim, ainda o aplaudirão, o apoiarão de estarem fazendo essa prática. Então, ou seja, você vê que eles são
castigados, né, com justiça, porque mesmo tendo conhecido a Deus, mesmo sabendo sobre Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo Deus se revelando para eles, eles disseram não para Deus. E a ira de Deus permanece sobre eles, porque eles são filhos de ira, porque não se arrependeram, porque ignoraram ao Senhor. E então, né, as consequências disso são graves, né? Então, para finalizar aqui o capítulo 1, que eu poderia dizer é: não rejeite os avisos do Senhor, como diz o escritor de Hebreus, em vários lugares da carta aos Hebreus. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não rejeite, não endureça o seu coração, se arrependa dos seus pecados, venha para Cristo e não seja um filho de ira, mas creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados e você será justificado pela fé e se tornará um servo do Senhor e, portanto, você estará buscando coisas melhores, né? E não estará se depravando junto com os demais que cometem todas essas coisas e que serão condenados, e a Escritura diz isso, tá certo? Então, venham para Cristo, se arrependam, sejam transformados pelo poder de Deus, não importa o que tenha sido feito, a Bíblia fala que mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ele os fará brancos como a neve. Então, vindo para Cristo, nós temos paz, nós temos perdão, nós temos graça do Senhor para podermos ser transformados pelo Senhor e podemos ser novas criaturas, tá certo? E assim nós estaremos entre o grupo daqueles que vivem pela fé e não estão mais debaixo da ira porque foram justificados. Então aqui você vê claramente o porquê da necessidade da justificação pela fé. Há necessidade de se justificar pela fé porque nós temos uma ira sobre a nossa cabeça, nós somos filhos de ira. Mas, uma vez que você tem fé no Senhor, você é justificado, a condenação é tirada sobre você e você se transforma num vaso de misericórdia e não mais de ira, tá certo? Deus abençoe, fiquem na paz.